Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou falar um pouco mais sobre o clima de decisão entre River Plate e Internacional para a partida de amanhã pela Copa Libertadores. O que tem sido dito na imprensa argentina e também por pessoas do River Plate, porque tem uma entrevista muito importante do técnico da equipe argentina, Martín de Michelis, para TIC Sports, os pontos fortes e os pontos fracos do River Plate que também estão sendo revelados, o time para a decisão de amanhã contra o Inter e o que eles pensam em relação ao time de Eduardo Cudê. Eu estou trazendo todos esses detalhes e tudo que tem sido dito, o clima de decisão para River e Inter nesse vídeo a partir de agora. Claro, antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, claro, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet e vai lá fazer a tua fezinha com responsabilidade. É um site para maior de 18 anos, mas é um site fácil de se utilizar, que é muito simples, e tu usando o código DIAS no teu primeiro depósito, tu vai ganhar 20% de free bet, tu vai ganhar uma free bet de graça para ir lá apostar em River e Inter. Aproveita lá, KTO.com. Pessoal, a gente tá falando nada mais nada menos do que o atual campeão argentino, o River Plate. O River Plate que vem de um processo de mudança. A era Gallardo acabou, ganhou estátua lá em Buenos Aires na frente do Monumental de Nunes, e vem a era Martín de Michelis, ex-zagueiro da seleção argentina, de Manchester City, ganhou Premier League, ganhou tudo na Europa e também pela seleção argentina. E esse processo de troca foi muito bem aceito e tá dando muito certo lá no River Plate. Os caras são campeões argentinos, pelo menos do primeiro turno, são 27 jogos, 19 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas, 11 pontos para o segundo colocado, que é o Talleres de Córdoba. Estão classificados para as oitavas de final da Libertadores, foram 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, terminaram em segundo do grupo, mas com pontuação de primeiro, que foi o Fluminense. Os dois ficaram com 10 pontos pelos critérios, o River ficou em segundo. E acabaram caindo recentemente num jogo de mata, não era nem jogo de ida e jogo de volta, era só um jogo. Na terceira fase da Copa da Argentina, antes das oitavas de final, caíram em casa pro Talleres de Córdoba na terceira fase da Copa da Argentina. Inclusive, foi só a segunda derrota do River no Monumental de Nunes. Eles perderam pro Arsenal de Sarandí no Campeonato Argentino, lá no início do ano, em fevereiro, e agora perderam pro Talleres de Córdoba também no Monumental de Nunes. São só 2 derrotas dentro dos seus domínios que tem o River Plate. É muito forte dentro de casa, um estádio com capacidade de 86 mil lugares. Eu até falei recentemente aqui, vai ter uma redução por conta de atos racistas. Infelizmente, a torcida do River cometeu atos racistas contra alguns torcedores do Fluminense no jogo da fase de grupos. Então, um dos setores vai ser reduzido. Então vão ter 80, 82 mil pessoas amanhã à noite lá em Buenos Aires. Em relação ao time do River, e destacando alguns pontos fortes e fracos desse time, pelo que eu li na imprensa argentina, conversei com colegas da Argentina e fui conversando até com pessoas do Inter que vêm da mesma forma, tá? Primeiro, o River é um time que ataca muito, avança muito, sobe as linhas, não tem medo de atacar. Até tem gente que diz lá na Argentina que no setor ofensivo, esse time do De Michelis era melhor do que os times do Gallardo, no setor ofensivo pelo menos. Só que eles deixam espaços lá atrás. Lá atrás eles deixam espaços. E eu citei que o River tem 2 derrotas dentro de casa na temporada, uma delas pro Arsenal de Sarandí, e o técnico do Arsenal de Sarandí deu uma entrevista pros colegas de GZH aqui do Brasil, de Porto Alegre lá, e ele falou sobre a bola aérea e bola parada defensiva do River, que é um problema, tá? Esse é um problema. E tem um fator importante que eu citei, que é eles avançarem muito as linhas e subirem muito. E que quando eles tomam contra-ataques, muitas vezes eles não conseguem se recompor na mesma velocidade, deixam espaços no campo de defesa. Pode ser algo que o Inter pode aproveitar em relação a isso. Então, bola parada defensiva é um problema do River e os espaços que eles deixam por atacarem muito os adversários. O River está apostando muito no trabalho do De Michelis, na experiência de alguns jogadores que já foram campeões da Libertadores com o River. O goleiro Armani foi campeão pelo River, o lateral Casco, o meio-campista Enzo Pérez e o Nacho Fernandes, que depois de ir para o Galo, quase veio parar no Inter, foi para o Galo no fim das contas, agora voltou para o River Plate e está por lá. Apostam também na qualidade de alguns jogadores que estão muito bem na temporada. O Solari, que é líder de assistências, e é até a dúvida que a gente vai falar da sequência do time do De Michelis, entre Solari e Nacho Fernandes. O Beltrán,
tá muito bem no ataque, se fala já de uma venda para a Europa, se fala sobre seu novo Julián Álvares, que surge no River e agora tá jogando muito bem lá com o Guardiola, foi campeão da Champions e campeão da Copa do Mundo pela seleção argentina também. O De La Cruz, que deve ir para o futebol árabe na próxima janela, 16 milhões de dólares. O Flamengo tentou levar, craque da seleção uruguaia. Então são muitos jogadores de qualidade. E ainda mais, o River está acrescentando atletas nesse grupo e que estarão à disposição para os jogos contra o Inter. Eles contrataram o Facundo Colídio, atacante argentino de 23 anos que surgiu no Boca, foi vendido logo para a Inter de Milão e aí foi emprestado para o Tigre da Argentina. Ele está sendo comprado, aliás, já foi comprado, está treinando, já está inscrito na Libertadores pelo River, 4 milhões e meio de euros. Recontrataram o zagueiro argentino agora com 32 anos, Funes Mori, que estava no Cruz Azul do México, rodou no futebol europeu depois de sair no futebol espanhol, depois de sair do River e foi campeão no River de Libertadores, Campeonato Argentino, Sul-Americana também. Eles estão prestes a recontratar o Pity Martinez, mas aí para as próximas fases se passarem na Libertadores. Então é um time que tem armas fortes, jogadores experientes, Armani, Casco, Enzo Pérez, Nacho, que já ganharam pelo River a Copa Libertadores, estão contratando atletas, o Funes Mori e o Colídio, e tem, obviamente, atletas de qualidade, o De La Cruz e o Beltrán lá na frente. Até sobre o time do River, tá? Só uma dúvida entre Solari, líder de assistências e que deve começar contra o Inter, e o Nacho Fernandes. O time deve ter Armani no gol, Casco na lateral direita, González Pires, um zagueiro, e o outro Paulo Dias, 2 zagueiros de altura, e Enzo Dias na lateral esquerda. Aliendro, primeiro volante, muito bom primeiro volante, Enzo Pérez, experiente, todo mundo conhece, Solari ou Nacho, Ezequiel Barco e De La Cruz, e na frente Beltrán. É um time muito forte do River Plate. E pelo que eu li, e estou acompanhando na imprensa argentina e conversando com colegas, eu trouxe uma entrevista com o Herman Garcia da TIC Sports, vou até deixar no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. O que eles estão enxergando do Inter? Primeiro, eles enxergam que vai ser um jogo parelho. O Inter está tentando a todo custo colocar a responsabilidade e o favoritismo pro River, que é um fato. Mas o Eduardo Cudê falou em 2 entrevistas na sua chegada e também depois do jogo contra o Cuiabá, que o River é o favorito para esse confronto contra o Internacional. O que o pessoal lá está enxergando? Que é um jogo mais parelho do que a gente tem dito aqui no Brasil. Eles têm uma certa preocupação. Eu não vou tratar... Dá para tratar como medo, tá? É um medo e não tem problema nenhum ser. Primeiro, é um clube brasileiro. Eles tiveram dificuldades contra o Fluminense. Sabem que clube brasileiro também na Libertadores incomoda. É a mesma visão que a gente tem deles, eles têm também de nós. Outro ponto. Sabem o tamanho do Internacional. Isso não é novidade. O Inter é um clube enorme aqui no Brasil, também no contexto sul-americano e mundial. É campeão do mundo, bicampeão da América também. E aí vamos para os pontos práticos e técnicos. O Cudê e o Lúcio Gonzalez conhecerem o River Plate preocupa eles também, tá? E o River sabe disso. Os dois foram jogadores do River Plate, conhecem o futebol argentino, treinaram no futebol argentino, conhecem o River Plate. O De Michelis deu uma entrevista recente para a TIC Sports, falando que o Cudê não deve abrir mão de jogar da forma que atua, de intensidade, linhas altas, incomodar o adversário, mesmo que esteja jogando fora de casa contra um time muito forte que é o River. Eles sabem que o Inter não vai se resguardar lá atrás, e essa também não é a tendência pelo que a gente tem aqui, e é uma preocupação que o River tem, até porque, como eu disse anteriormente, o River é um time que ataca muito, mas deixa espaços, e o Inter vai explorar esses passos, e foi isso que o De Michelis disse até na TIC Sports, e é uma preocupação que eles têm, eles vão tentar trabalhar isso para o jogo de amanhã. Jogadores do Inter que eles enxergam com preocupação e citam muito. Luiz Adriano, que deve começar no banco pelo menos, mas não descarto quem sabe começar. Luiz Adriano, Ener Valencia, Bustos, que quase foi para o River antes de vir para o Inter, estava lá no Independiente na Argentina, até foi entrevistado pela ESPN da Argentina recentemente. Então, Luiz Adriano, Bustos, Ener Valencia, Alan Patrick, eles citam muito, Mercado, que passou pelo River, conhece todo mundo lá, e até me citaram o Johnny na entrevista com o Herman Garcia. São as preocupações que eles têm com o Inter. Eles acham que o Inter não vai ficar atrás da linha da bola, vai atacar, vai agredir o River, e eles têm uma preocupação com isso. Bola parada defensiva é um problema pro River. Bola nas costas da defesa também, porque eles sobem muito, tá certo? O que tu tá pensando? Qual é a tua expectativa? Teu palpite pro jogo? De onde tu tá falando? Deixa tudo aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. É clima de decisão, é clima de final. Tá chegando a hora do jogaço River Plate Internacional. Deixa aqui também nos comentários. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto pra falar mais do Inter por aqui, tá certo?
Um abraço e até a próxima!